Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Como você está? Eu espero que bem, sob a paz, sob a direção do nosso Deus. E hoje eu gostaria de falar com você, de conversar com você sobre o tema oportunidade ou armadilha. Sabe, quando após uma grande vitória, você começa a perceber que tem que tomar muito cuidado, porque aquela vitória, as coisas que acontecem após a vitória, podem se tornar uma armadilha, um laço para a nossa vida. Como a gente tem que ficar atento. Para isso, eu gostaria de estudar com vocês a história de Gideão. Era a época de Juízes, em torno de 1200 a.C. E o povo de Israel estava sofrendo nas mãos de outro povo, os midianitas. Durante 7 anos, eles plantavam e quando eles iam colher, os midianitas invadiam a terra e faziam um arrastão, levavam toda a colheita embora. E havia um sofrimento tão grande, e um homem chamado Gideão, ele estava colhendo e malhando trigo, escondido, para não ser roubado pelos midianitas. E lá em Juízes 6 diz que ele recebe a visita de um anjo do Senhor, que chega para ele e diz que Deus está vendo aquela situação e que Deus ele quer levantar Gideão, para ajudar a libertar o povo de Israel dos midianitas. Então, mas Gideão recua, fala Daí no versículo 15 diz assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como fosse um só homem. Deus fala para ele assim: eu estou contigo e você vai ter vitória. Que coisa extraordinária. Eu estava pensando, muitas vezes a gente se sente assim, como o povo de Israel. A gente sente que parece que a vida fez um arrastão, levou nossos sonhos, nossos projetos, nossa alegria, o encanto, Parece que algo está tão difícil. Mas a boa notícia é que Deus vê o nosso clamor, Ele ouve o nosso clamor, Ele vê a nossa dor, Ele sabe o tamanho dela. E Ele desce para nos libertar. E com Ele na história, mesmo que parece impossível, parece que não há luz no fundo do poço, do túnel, Deus Ele faz algo extraordinário acontecer. E foi isso que Ele fez. Com somente 300 homens, a história é lindíssima, depois você lê os detalhes lá. Gideão, com 300 homens, ele consegue libertar o povo de Israel, ele vence a batalha contra os midianitas. É tremendo isso, Para que todos vejam, saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Do impossível, Deus faz acontecer coisas extraordinárias, milagres, o sobrenatural de Deus. Bom, mas daí o que acontece é que eles estão cansados. E lá em Juízes capítulo 8, versículo 4, diz que Gideão atravessa o Jordão com esses 300 homens guerreiros que com ele estavam. Eles estavam cansados, mas ainda perseguindo os últimos reis dos midianitas que não tinham sido mortos. E eles então pedem aos homens de Sucote, pedem aos homens de Sucote que ajudem a eles, que deem pão para eles. Sucote está situado no Vale do Jordão, a uns 3 quilômetros ao norte do Ribeiro de Jaboque. Então ele pede ajuda. Mas os homens dizem assim: você não ganhou a guerra ainda não. Olha, Seba e Salmuna ainda não ganhou. Por que nós vamos dar pão para o seu exército? Então Gideão responde no versículo 7 do capítulo 8 de Juízes: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Seba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. Daí Gideão fala: eu vou vingar. Vocês não estão dando comida para o meu exército e eu vou vingar. Depois ele sobe para Penuel e de igual modo falou aos seus homens, pede pão. E os de Penuel eles respondem da mesma forma: você ainda não ganhou a guerra não vamos dar pão para os teus homens não. E ele então diz no versículo 9:
para os homens de Penuel: quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Então a gente começa a ver algumas coisas acontecendo, né? Gideão, ele começa, depois de uma grande vitória, ele começa a querer fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Ele diz assim: vocês me desprezaram, vocês me zombaram. Ele diz adiante: não deram pão para o meu exército. Ele leva para o lado pessoal: e eu vou então acabar com vocês, eu vou acabar com vocês. Mas a gente tem lá em Deuteronômio 32, 35, que a Deus pertence a vingança. Depois ele continua perseguindo, continua caminhando, até que ele chega até Seba e Salmuna, no versículo 21, e ele mata Seba e Salmuna, os últimos reis dos midianitas vivos, e ele toma os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Então ele também mata. Como a gente precisa tomar cuidado, né? Tem uma armadilha, a armadilha do poder. Quando o homem, ele tem o poder nas mãos, muitas vezes ele toma atitudes de julgar e fazer justiça com as suas próprias mãos. Como a gente tem que cuidar? Eu não sei, no caso de Gideão, se era projeto de Deus, se ele estava assim, realmente sensível à voz de Deus. Mas eu comecei a pensar na nossa vida. Quando você tem o poder, como você tem feito, né? Você tem, às vezes, a gente vê tantos homens no poder tomando atitudes desastrosas, querendo se vingar, mas a Deus pertence a vingança e a retribuição, lá em Deuteronômio 32, 35. Eu não sei se você tem se sentido injustiçado. Entrega nas mãos de Deus, ora e aquiete o seu coração. Às vezes, né, a gente ganha status, ganha oportunidades, ganha às vezes chefias, né? Mas isso aí, se a gente não cuidar, pode se tornar uma armadilha, um laço na nossa vida. A outra armadilha é a gente se achar merecedor, né? A gente quer receber as coisas, a honra, né? As coisas porque a gente se sente merecedor. Lá em Juízes 8, 22, o povo de Israel convida Gideão para ser o governador, mas ele se recusa, ele diz que Deus governa. Há comentarista que diz que Gideão recusa para cair na graça do povo. Mas depois ele pede recompensa elevada, né? Em capítulo 8, 24, ele pede as argolas do despojo, argolas de ouro. Acredita-se que em torno de 16 a 30 quilos de ouro foram entregues nas mãos de Gideão, como recompensa, né, pela sua vitória. E além de vestes e também ornamentos. E ele faz uma estola sacerdotal, recoberta de ouro, e essa estola está lá escrito em Juízes 8, 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio ser um laço a Gideão e a sua casa, né? Veja bem, ele deixa essa estola em Ofra. Israel então se afasta do centro religioso que era instituído em Siló, e onde estava o tabernáculo, e vai para Ofra. E lá ele começa a adorar aquela estola. Há quem diga que era uma estátua recoberta de ouro, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente vê depois em seguida, que Gideão, ele fica muito popular, ele vira uma estrela. Ele acaba tendo 70 filhos com várias mulheres, né? E ele é aquele rapaz, né, que diz assim: eu sou pobre, né? Eu sou o menor da casa do meu pai. Ele se torna muito rico, com condições de sustentar essa família imensa que ele constrói. Conta-se também aqui na palavra que Israel teve 40 anos de paz, mas durante esse tempo Israel não se voltou a Deus com fidelidade. E também quando Gideão morre, o povo volta a adorar Baal. Sabe, meus amados, vitória é bom, mas a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente ganha poder. Porque a gente tem que tomar cuidado para não fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente tem que tomar cuidado, né, para não se achar poderoso, né,
e no caso merecedor de bens, merecedor disso e daquilo. Por conta disso, né, nós vemos tanta corrupção acontecendo. Pessoas que sobem ao poder e se acham que merecem, né, merecem dinheiro, merecem honras, né? E quando isso não acontece, faz justiça com as suas próprias mãos. Vitória é bom, mas é uma oportunidade, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode ser um instrumento, né, como uma armadilha na nossa vida. Aquela estátua, né, aquela estola sacerdotal se tornou um laço na vida de Gideão, de toda a sua casa. Que a gente possa em todo tempo, na derrota e na vitória, permanecer firme na fé, continuando a lutar, pedindo a Deus orientação e sensibilidade para fazer a vontade dele. Hoje a gente vê muita gente caindo em laços, em armadilhas, né? Aquela fome por prazeres do mundo, porque tem condições, né? E vai atrás. Eu conheço um pastor e na minha juventude eu gostava demais dele, né? Eu gostava de ouvir as mensagens dele e até uma vez estava em São Paulo, eu fui ouvir a mensagem desse pastor, ele me encantava, era um homem de Deus mesmo, né? Ele falava uma bênção muito grande e ele ficou muito popular. E hoje ele está numa situação que é assim, tremendamente deprimente. Ele veste umas roupas estranhas, o jeito dele se portar, né? A mensagem dele, ao longo do processo ele adulterou e ele justifica esse adultério. E está numa situação tão feia de doutrina, de vestes, de postura. E eu estava ouvindo, eu falei, olha, a vitória desse rapaz se tornou, hoje é um idoso, né? Se tornou uma armadilha, né? O orgulho, né? Ele fica apoiado em glórias do passado e muita gente fica assistindo, né? Mas ele se vê que ele está tão distante de Deus, tão distante da palavra. A gente nunca pode esquecer de quem nós somos, nós nada somos, nós somos o mais pobre, como disse Gideão no começo, né? E nós somos, e devemos ficar firmes, né? Buscando em Deus, porque é Deus, é dele que provém o poder. Nada somos, nada podemos fazer. Tudo que nós temos e somos procede de Deus, ele é responsável, totalmente responsável pelas vitórias que nós temos. A gente não pode de jeito nenhum aceitar aplausos, né? Porque tudo provém de Deus e que ele cresça e que eu diminua, para que a gente possa terminar bem. E eu não posso então perder de vista a eternidade. Eu não posso me distrair e perder o foco, né? Jonathan Edwards, do século XVIII, ele diz assim, que Deus grave a eternidade nos nossos olhos, pés na terra e olhos na eternidade. Eu não posso perder o foco por causa de prazeres temporários, né? Aqui na terra nós somos peregrinos, nós somos embaixadores de Deus. Eu não posso deixar de entender que é o Senhor que está comigo. Sem Ele nada sou e nada posso fazer. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Ah, meu Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina tanto. Pai, ministra em cada vida. Eu não sei se tem sofrido muitos aqui arrastão, Senhor, da alegria, da fé. Ó Pai, aumenta a fé de cada um que está me ouvindo, Pai, a começar em mim. Que nós possamos estar firmes na Tua presença, entendendo que tudo que temos, que somos, é do Senhor, Pai. Se nós estamos vivendo momentos difíceis, Pai, que possamos clamar com a certeza de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos liberta, o Senhor é conosco, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor intervém. Agora, se estamos passando por momentos bons de vitória, que ela não se torne uma armadilha, que possamos sempre entender e dar crédito ao Senhor, porque tudo que temos provém do Senhor. Nos dê sensibilidade, Pai, para entender a Sua vontade, entender o Seu projeto e permanecer firme na fé. Nós clamamos isso, Pai, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus esteja trabalhando no meu
no seu coração, que a presença dele faça arder o meu coração com vontade de servi-lo, e que cada vitória, né, seja dada exclusivamente a ele, que jamais percamos o foco, que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor e pertence a ele, e é para sua honra e glória somente. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.